Você vai aprender física, eu garanto. No circuito mostrado na figura a seguir, as caixas A e B são geradores que possuem resistências internas iguais. Se a força eletromotriz de cada um dos geradores é 12 volts e a corrente elétrica que passa pela resistência R de 10 ohms é 2 ampere, então a resistência interna de cada um dos geradores é em ohms de... dois geradores em série. Então, se os geradores estão em série, eu já sei que a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes dos geradores associados. E eu já sei que a resistência interna equivalente é a soma das resistências internas dos geradores associados. No caso da questão, eu tenho dois geradores que cada um deles tem 12 volts de força eletromotriz. Então, a força eletromotriz equivalente vai ser 12 mais 12, 24 volts. E eu tenho também o valor de cada uma das resistências internas. Eu quero o valor da resistência interna, só que eu não sei qual é. O que ele diz é que tem uma resistência externa que é igual a 10 ohms, e ele diz que nesse arranjo há uma corrente elétrica I de 2 amperes. Não sei quem é a resistência interna, mas sei que cada uma delas vale Rzinho. Como são duas em série, eu vou dizer que a resistência equivalente é igual a 2 Rzinhos. Tranquilo isso? Pronto. Agora a gente tira essa imagem, e a gente vai usar a lei de Pouillet. I é igual a epsilon sobre Rzão mais Rzinho. Aqui o equivalente, já que a gente tem uma associação de geradores. 2 é igual a 24 sobre 10 mais 2 Rzinhos. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes 10 é igual a 20, mais 2 vezes 2Rs é igual a 4Rs, 24 vezes 1 é igual a 24. 4Rs é igual a 24 menos 20, 4Rs igual a 4, 4 passa dividindo, R igual a 1 ohm. Ou seja, cada uma das resistências internas do gerador vale 1 ohm. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila demais quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 watts e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual a associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Para a gente obter o maior brilho, a gente vai ter que ter mais corrente passando pela lâmpada. Considerando que a lâmpada tem a resistência constante, a gente vai precisar da maior DDP possível aplicada nessa lâmpada. Aí bora dar uma olhada nas possibilidades que ele mostra. Se você olhar aqui, a gente tem de um lado os negativos da lâmpada conectados, do outro os positivos da lâmpada conectados. Isso significa que essas três lâmpadas estão em paralelo. E como elas são geradores, em paralelo eu tenho a mesma DDP. Então esse conjunto de três lâmpadas tem 1,5 volts. E esse conjunto está em série com mais uma lâmpada. Quando está em série eu somo as DDPs. Então eu tenho aqui 1,5 volts, totalizando 3 volts ligado à lâmpada.
Na alternativa B, eu tenho aqui menos e menos, do lado de cá mais e mais. Então eu tenho esse trecho de cima conectado em paralelo com esse trecho de baixo. Só que em cada um desses trechos ou ramos, a gente tem o lado positivo de uma lâmpada ligado ao lado negativo, então está em série. Significa que esse ramo aqui em cima tem 3 volts, 1,5 mais 1,5. Esse ramo aqui de baixo tem 3 volts, 1,5 mais 1,5. Como estão em paralelo, eu repito 3 volts, é a DDP total. Aqui nessa configuração, cuidado. Pelo desenho, ele pode tentar confundir você como se essas lâmpadas, essas pilhas estivessem em paralelo. Mas olha a ligação, negativo no positivo, negativo no positivo, positivo, olha só, no negativo, positivo no negativo, positivo. Então essas 4 lâmpadas estão em série, essas 4 baterias estão em série, e em série eu somo as DDPs. Quando eu somo as DDPs, eu fico com 6 volts, que é exatamente a tensão que ele diz no problema que a lâmpada deve ser ligada. E dessas 3 é a máxima DDP. Bora dar uma olhada nas outras, só para ter certeza. Olha só. Na letra D, negativo ligado com negativo, positivo com positivo. Então essas duas estão em paralelo, cada uma vale 1,5, em paralelo eu repito. Então tem 1,5 volts. A mesma coisa acontece com essas duas. Lados negativos, lados positivos, então as duas estão em paralelo. Como cada uma vale 1,5, eu repito esse 1,5. Porque em paralelo a DDP é constante. E esse pedaço está em série com esse pedaço. Quando eu somo, 3 volts. Na última configuração, eu tenho negativo das 4, todos conectados a um único ponto. Positivo das 4, conectado a um único ponto. E aí o que é que isso significa? Significa que as 4 estão em paralelo. Se as 4 estão em paralelo a DDP é a mesma. Então, cada uma delas tem 1,5, o conjunto vai oferecer uma DDP de 1,5. A letra E, 1,5. A letra D oferece 3, a letra C oferece 6 volts, a letra D oferece 3 volts e a letra A oferece 3 volts. Aqui tem a maior diferença de potencial na lâmpada, é a de 6 volts, a alternativa correta, a letra C, de coisa fácil.